Bom, inclusive, pelo que a gente dá para acompanhar aqui, contra o Boca você até chamava atenção para o gramado, né, Samuel? Assim, depois daquela sequência de jogos do Cruzeiro em Belo Horizonte, 3 jogos consecutivos, inclusive aquela semana do Cruzeiro aqui contra o Bragantino, contra a equipe da Universidade Católica e depois contra o Grêmio também aqui no Mineirão, né? E contra o Boca a gente já viu um gramado ok para o jogo, né? Hoje também a gente já vê, claro que o gramado não está tão visto assim pra gente por conta da iluminação, né? Mas a gente espera aquele padrão Mineirão para amanhã. No visual até onde dá para acompanhar aqui do que a gente tá acostumado no Mineirão, hein, Samuca? Exatamente. Por mais que essa maratona de jogo, né? São jogos aí em sequência, terça e sábado também, tem um tempinho ali, mas de terça para amanhã, o gramado não vai sofrer tanto assim. Depois o Cruzeiro sai para enfrentar a Católica, o Bahia também. Aí quando voltar contra o Goiás, é uma tendência de estar aquele tapete, né, que tem sempre aqui no Mineirão. Então eles vão cuidando, né? Tá chegando também aquele período da grama de inverno, né? Aí vamos ter uma transformação. Então, o gramado não vai ser nenhum problema para nenhuma das equipes, que não seja aí para o lado do Cruzeiro, né? Que vai precisar jogar, vai tentar jogar, não tenho dúvida nenhuma, a gente vai falar muito sobre isso, que o Cruzeiro vem para continuar com o seu estilo diante de mais de 55 mil torcedores para fazer esse Mineirão aqui no clima que foi contra o Boca Juniors, para a gente buscar essa vitória que é muito importante neste momento para o Cruzeiro, Léo. Bom, abraçar a galera aqui, o Marcos, o Dias também, bora rumo à vitória, o Felipe Miranda, o William Vitor, Emanuel Alves também tá aqui, o Igor Reis, Marcelo Santana, enfim, a galera curtindo também essa transmissão, essa live aqui direto do Mineirão. Agora, o que você espera do jogo amanhã, hein, Rafa? Um jogo truncado, um jogo bem jogado? Clássico é assim, né? Muitas vezes a gente vai com uma expectativa muito boa, chega lá e aquele jogo difícil de até transmitir, assim, não tem muita emoção. Mas para amanhã, até agora, pelo histórico dos dois times, o que você está projetando? Nos últimos anos tem sido um jogo pouquíssimo jogado, né? Assim, tem sido jogos bem amarrados. Sei que o torcedor está bastante otimista pelo momento aí das duas equipes. Eu tenho o meu otimismo, mas também entendo que é um jogo diferente e que é um jogo, inclusive, em que normalmente quem está mal costuma querer dar uma resposta. Não sei se a gente vai entrar em falar muito a respeito do adversário, mas existe uma expectativa de mudança até de sistema, talvez um Atlético Mineiro que venha com 3 zagueiros, talvez com 3 volantes. Isso indica uma preocupação em fechar, principalmente esse jogo por dentro, no meio-campo, tentar se defender melhor. É uma defesa que tem cedido gols em todas as partidas com o Barba Domingues até aqui. Então eu imagino do lado do Atlético Mineiro aí uma tentativa de fechar um pouco mais esses espaços, e o Cruzeiro apresentou dificuldades contra o Boca aqui essa semana, que foi uma equipe que, é bem verdade, veio para fazer tudo menos jogar futebol, né? Pouquíssimo tempo de bola rolando, mas falando de campo e bola, foi competente sim em se defender, em fechar espaços por dentro, e nós encontramos aí alguma dificuldade. Então acho que o Cruzeiro vai precisar mais uma vez encontrar soluções, Léo. Certamente é o time que vai ter mais posse de bola, pela responsabilidade de jogar em casa, diante do seu torcedor, pelo momento das duas equipes. Se espera que o Cruzeiro seja o protagonista das ações, e eu acredito que seremos. Arthur Jorge não me parece ser o tipo de treinador que abdica daquilo que é o lugar dele e o lugar do Cruzeiro, de protagonista das ações desse jogo. E aí é ter muito cuidado, seguir se defendendo bem. Tem melhorado defensivamente essa equipe do Cruzeiro sob o comando do português, mas falar em um jogo assim bem jogado e coisa e tal, acho um pouco complicado. No retrospecto recente dos clássicos, a gente vê muito pouco futebol, mas o mais importante, né, clássico, é vencer 3 pontos, e até pelo momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, acho que 3 pontos são inegociáveis para afastar ainda mais da zona de rebaixamento e a gente começar a vislumbrar uma briga mais digna dentro do Campeonato Brasileiro. A Rafa falou sobre um Cruzeiro que provavelmente terá mais posse de bola, Valu. Na temporada passada, chegou a ser um pouquinho de problema isso, né? Quando o Cruzeiro tinha mais posse de bola, não sei se era coincidência, mas costumava ter mais dificuldade para balançar a rede do adversário, para conseguir furar ali a retranca do adversário.
Nessa temporada, já dá para ver com o técnico Arthur Jorge ter mais segurança quando tem essa projeção para o Cruzeiro ter mais posse de bola no jogo? A gente está experimentando ainda do trabalho do Arthur Jorge, né? São só 9 jogos. Não dá para afirmar isso, mas o jogo anterior trouxe muito essa situação. Eu espero, no jogo de amanhã, um time que vá tentar inibir mais ainda do que o Boca Juniors o jogo do Cruzeiro. O adversário vem para esse clássico numa gestão de crise. Tomou 4 para o Flamengo no final de semana passada, perdeu para o Cienciano no meio de semana e tem um clássico. Diante de um Cruzeiro que está se ajustando, está no caminho para o ajuste. O adversário ele não tem hoje um padrão de jogo. A primeira coisa que quer se fazer quando você está passando pelo que o Atlético Mineiro está passando é primeiramente o famoso fechar a casinha. Por isso até diante do que a Rafa disse, eu espero um adversário que vá tentar dificultar mais ainda o jogo do Cruzeiro do que o Boca Juniors. Mas acho que não com tantos recursos, aí falando do setor de meio campo, de defesa, quanto o Boca Juniors. Eu acho que é importante o Cruzeiro ter encarado, inclusive, um Boca tão fechado como a última linha de 5, pode ser novamente, eu estou esperando esse cenário para amanhã. Um adversário que se feche também com uma linha de 5 e vai exigir aquele discurso que a gente viu muito nos bastidores. Mas com 3 zagueiros? Eu tô numa expectativa de um Atlético Mineiro com 3 zagueiros. O Eduardo Domingues, ele jogou pouco assim com 3, Jogou contra o Internacional, eles venceram por 2-1, mas o Internacional criou várias possibilidades de gol. O jogo que aconteceu lá no estádio do bairro Califórnia, como gosta de falar bem a Rafa, mas eu acho que eu não ficaria surpreso, Samuel, levando em consideração até que acompanhei o jogo contra o Cienciano e exatamente a turma que ficou em Belo Horizonte é uma turma que dá para você imaginar sim ele voltando a jogar com 3 zagueiros. Agora, Cruzeiro tem que ser fiel ao seu modo de jogo. A gente ouviu muitos jogadores falando nos bastidores, galera, sempre alguém chamando ali na roda de atletas falando, não vamos nos desesperar, vamos continuar fazendo o nosso jogo. Isso vai ser mais uma vez fundamental no jogo de amanhã, no clássico aqui no Mineirão, Léo. Vejamos como teremos o comportamento do Cruzeiro e do adversário. Você fala sobre o jogo contra o Boca e espera um adversário dificultando a vida do Cruzeiro ainda mais do que vimos diante do Boca. Agora vejamos qual será a postura do Flávio Rodrigues de Souza, hein, Samuel? Arbitragem escalada. Eu já estou me preparando para amanhã xingar até a 5ª geração do Flávio. Você vai desejar sorte? Tem feito esse jogo? E o Esteban também, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tal do Esteban aí. E o povo do Boca saiu bravo com o Esteban, não conseguiu. A capa do Olé é de um Boca muito prejudicado pela arbitragem. E que em momento algum conseguiu se concentrar psicologicamente. Um escândalo no Mineirão. Bombazo. Pelo amor de Deus, né? Mas Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo D'Alonso, né? No VAR. Essa turma aí. Pelo menos não é um Nobre Bins, né? No VAR. Não, mas da arbitragem aqui no Brasil, com sinceridade, pode ser qualquer um aí que vai ser tudo a mesma. Amanhã não teremos o cabelo de interrogação. Mas esse também. O Pedro Torres não dorme essa noite. Desde que o Pessolano deu uma chamada nele, ele nunca mais foi o mesmo com o Cruzeiro. Então, mas o Léo Campos, isso em cima do que o Valu e a Rafa falaram aí, eu acho que o principal se eles vierem para tentar fazer cair na pilha, o Cruzeiro seguir, o Cruzeiro está vivendo um momento muito melhor. Então, característica do Arthur Jorge, né? Ele não tem deixado o time abrir mão da ideia que ele propõe para vencer os jogos. Então isso vai ser fundamental para o Cruzeiro. Jogar o jogo da final do Mineiro aqui. A gente já viu uma postura do Atlético Mineiro esperando muito o Cruzeiro, né? Só que era o Cruzeiro do Adenor, então o ponto esquerdo do Cruzeiro era o Gerson, né? Achei a posição. Como é que é, Valu? O Gerson vai pela esquerda. É um jogador que tem muita capacidade de corredor. Então, desta forma, ele força o adversário a atacar por ti por dentro. Que trauma, meu Deus. Vai-te embora, vai jogar
Daí joga, gira e joga, Gerson. Gira e joga, Gerson.